Nós vamos continuar o estudo que começamos na aula passada sobre os 5 pontos do calvinismo. Na aula passada nós tivemos uma introdução histórica que o presbítero Rafael trouxe para a gente e é uma introdução sobre como surgiram esses 5 pontos. Vimos ali João Calvino, que foi um dos principais líderes da Reforma, e apesar de os 5 pontos terem esse nome, os 5 pontos do calvinismo, ter o nome de Calvino levado neles, a gente viu que ele não foi de fato o criador dos 5 pontos, que ele morreu lá em 1564, e só lá em 1618 que teve uma assembleia com os teólogos calvinistas, que lá no Sínodo de Dort, que foram criados os cânones de Dort, que era uma exposição formal sobre os 5 pontos do calvinismo. Então, foram criados mais tarde essa sigla, esse acrônimo, que está até ali na frente, em inglês, né? Mas a gente viu que é um erro a gente resumir a teologia reformada unicamente à luz desses 5 pontos, mas eles foram uma boa síntese sobre a doutrina da salvação e, por isso, fizeram esse acrônimo TULIP. É uma sigla em inglês. Em português, as iniciais, algumas não são a mesma, mas dá para a gente ter uma boa base. E hoje a gente vai estudar a letra T. Total depravação, ou depravação total, né? Depravação total. Esse assunto é aquele que vem para acabar com a gente, né? Acabar com a nossa raça. Mostra quão nada nós somos. E essa doutrina da depravação total, ela reflete ali o ponto de vista reformado sobre o pecado original. O que é o pecado original? O pecado original, a gente pode, às vezes, pelo nome, pensar. O pecado original foi o primeiro pecado. Foi cometido na queda do homem lá no Éden. Tem relação com isso, claro. O pecado original, ele é uma consequência do pecado cometido no Éden. A queda do homem produziu o pecado original. E a partir dali, o homem já nasce manchado pelo pecado, já nasce com o pecado enraizado nele. Esse é o pecado original. Então não é que nós somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Tem essa diferença. Nós já nascemos pecadores e por isso pecamos. Essa condição de pecadores, ela passa a existir, e o pecado que cometemos é consequência disso. Teve um monge britânico lá no século V, chamado Pelágio. Ele tinha uma corrente chamada pelagianismo. E essa corrente acreditava que o pecado de Adão, ele não foi transmitido à humanidade. Cada pessoa era responsável pelos seus próprios pecados. E ele dizia que o homem, ele tinha a capacidade de viver uma vida perfeita sem a graça de Deus, que ele podia alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Então, para ele, a graça era apenas um facilitador da redenção, mas ela não era necessária. Ou seja, ele discordava da nossa corrupção herdada. E ele acreditava que a queda de Adão afetou apenas a ele mesmo, que não tinha consequências para gerações futuras. E que a descendência de Adão, ela apenas pecava porque fazia isso por imitação a ele. Não porque a condição humana decaída tinha sido transferida pelo pecado de Adão. E essa corrente, mais tarde, foi condenada pela igreja. Ela foi considerada heresia porque não tinha embasamento bíblico. E a gente viu, como falamos, a queda do homem no Éden produziu o pecado original, aquele que nasce conosco.
Tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele tem uma frase muito famosa. Ele diz assim: o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, ele nasce bom, mas a maldade que surge no coração do homem é como se fosse apenas um fruto de experiências, de vivências do ser humano, vivências sociais. E eu vejo que essa é uma ideia muito otimista sobre o que é o homem, o que é a vida do homem, do jeito que ele vive pecaminosamente. É uma visão muito, muito otimista. Claro que as escrituras dizem completamente o oposto disso. O homem não nasce bom. Na verdade, ele nem sequer nasce neutro. Porque pode ser que alguém pense que ele nasce neutro, aí, dependendo de como ele vive a vida, ele pode tender para o lado da bondade ou para o lado da maldade. Mas não, o homem já nasce mal. Ele já nasce corrompido. E é disso que trata a depravação total. A gente vai ver agora a definição disso lá nos cânones de Dort. Por enquanto vamos passando o microfone. Pode começar com vocês? Lídia, abre para a gente aí em Romanos 5,12. E o Will abre em Salmos 51,5. Enquanto isso, nós vamos ler a definição nos cânones de Dort. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salvem, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para essa correção. O que aconteceu lá no início de Gênesis? O homem foi criado bom e justo. Ali existia a possibilidade do homem de pecar ou não. E o homem escolhe pecar. Ele desobedece a Deus. E ali entra o pecado no mundo. E como descendentes de Adão, nós herdamos o pecado. Lídia, lê pra gente Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos os homens são alcançados pelo pecado, não tem exceção. Nascem espiritualmente mortos, claro, menos Jesus, né? Que nascem espiritualmente mortos diante de Deus. Então, longe de ser como o filósofo falou, longe de ser. Nós não nascemos neutros, nós não nascemos bons, nós nascemos maus. Você quer um exemplo disso? Uma criança, ela não precisa ser ensinada a fazer o mal. Ela não precisa que a sociedade contamine a vida dela para que ela entenda o mal. Basta você, como pai, não corrigir ela nos bons caminhos, desde cedo, que vai ser visível a maldade na vida dela. Quem tem filho sabe disso. Então, às vezes a gente fica surpreso com o que nossos filhos fazem. A gente fala, meu Deus, de onde é que ele aprendeu isso? Onde que ele aprendeu a fazer isso? Então a criança não precisa ser ensinada a fazer o mal. Ela sabe fazer o errado por conta própria. Lê pra gente, Will, Salmo 51,5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso. O homem não precisa ser ensinado a pecar. Ele já nasce expert no assunto. Então, e a gente não pode se espantar, não, porque mesmo que a maldade do homem seja grande, o homem ainda poderia fazer muito mais, viu? Muito mais maldade do que já faz. E mesmo que o homem, por sua própria conta, ele consiga fazer algo que é, aos nossos olhos, bom, até esse esforço, até essa virtude, ela é considerada má diante de Deus. E a gente vai ver isso já já.
A gente vê que isso está confirmado lá em Romanos 14, 23. 23b. Eu vou ler. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então, o que o homem faz pela fé? Nada. O homem nascido no pecado não faz nada pela fé. Então, se tudo que provém de fé, que não provém de fé é pecado, até toda virtude virtude natural que não vem do coração que ama a Deus é má diante dele. A gente pode imaginar, por exemplo, um filho acabou de fazer 18 anos e o filho ele está naquela fase que ele começa a dirigir. Aí ele chega no pai e fala: pai, me empresta o carro que eu quero ir no show levar meus amigos. Aí o pai vai lá e fala: você pode pegar o carro, mas a condição é que você lave o carro antes. Você vai usar, você lave o carro antes. Aí o menino já tinha planos para tarde, ele fica bravo, fala: não vou lavar, já tinha planos, isso é injusto, só vou usar uma vez. Aí o pai falou: a condição é essa, você que sabe. Aí o menino, aí daqui a pouco, daqui a meia hora, o pai passa ali na frente da casa e tá o menino fazendo o quê? Lavando o carro. Pergunto: ele está lavando o carro porque ele está obedecendo ao pai? Por honrar ao pai? Não. Não, né? Ele está lavando porque é o único jeito que ele tem de ir ao show com os amigos. Então, no fim das contas, ele obedeceu o pai. Obedeceu entre aspas, né? Mas o coração dele não está voltado ao propósito correto. E com Deus é o mesmo. Se as nossas ações não procedem de um coração voltado a Deus, coração com amor a Deus, mesmo que o comportamento seja de acordo com a palavra de Deus, não adianta nada diante dele. E para compreender a depravação total, você levantou a mão? Pode falar. Então, para compreender a depravação total, a gente precisa entender que não somente a bondade feita sem um coração voltado a Deus, ela é vã diante de Deus, como também toda maldade que nós fazemos, seja contra nós mesmos, seja contra o próximo, em primeiro lugar, ela vai contra Deus. E, para compreender a depravação do homem, como ela é total diante de Deus, a gente vai ver isso em pelo menos 4 sentidos. O primeiro: a rebelião do homem contra Deus é total. A rebelião do homem contra Deus é total porque ela afeta todas as áreas da vida do homem. Em primeiro lugar, ela se manifesta nos pensamentos do homem, nos sentimentos, nas palavras, nas ações. E ela se manifesta nos pensamentos por meio da incredulidade. O homem é incrédulo, ele não crê por conta própria que Deus existe. Ele não crê que Deus é amoroso e ele acredita ser o próprio Deus. Ele acha que não depende do Criador. Os sentimentos do homem pecador, a rebelião se manifesta ali por meio do orgulho. O homem é orgulhoso, ele acha que é autossuficiente. Ele é incapaz de reconhecer a dependência dele em Deus. Ele é orgulhoso demais das suas próprias realizações. E nas palavras a gente vê a rebelião do homem se manifestando pela mentira. Não estou falando que é só assim que se manifesta, mas é o comum. Pela mentira, porque a mentira do homem, antes de atingir a nós e aos outros, ela atinge a Deus. Ela é direcionada a Deus. Então, o homem distorce a verdade para que ela se ajuste aos desejos do coração dele. Nas ações, ela se manifesta quando o homem se desvia do caminho de Deus, desobedece os mandamentos e coloca... e a gente nos coloca em oposição a Deus. O respirar do homem é pecaminoso porque essa é a condição humana. E é um problema que só pode ser resolvido pela graça de Deus. É a única maneira.
Sem a graça, não há prazer na santidade. Não há submissão à autoridade de Deus. Por isso que o homem está em total rebelião contra Deus. A segunda. Pode falar. É isso mesmo. O pecado, ele nos limita, né? Nos limita. Até na maneira que nós adoramos a Deus, nós fazemos, às vezes, de maneira que nossos corações pecaminosos desejam e não da maneira que Deus deseja. Então, o pecado, ele faz isso conosco. Pode falar. Imaginável, né? Aí. É a chance, né? Pastor Saulo, vai abrindo pra gente em Romanos 3, 10 a 12. E a Helena tá com o bebê, né? Peraí, passou ainda não, só vai abrindo. Wilker, né? Valker. Abre pra gente em Romanos 7, 18 e o Rafa abre em Tito 1, 5. A gente vai entrar agora no segundo ponto, que é: em sua rebelião total, tudo que o homem faz é pecado. Então, se o homem está em total rebelião contra Deus, tudo que ele faz é produto dessa rebelião. Ela não pode ser honra a Deus. E claro que muitos atos que estão presentes, como nós falamos, muitos atos que estão presentes na vida do homem, aparentemente, aos nossos olhos, eles se adequam à bondade, se adequam à vontade de Deus, porque são considerados atos bons. Por exemplo, Deus quer que nós honremos nossos pais. E é possível que uma pessoa sem Deus honre o pai e mãe. Só que também é possível que um homem religioso faça todas as coisas na igreja para Deus e o coração dele não esteja voltado para Deus. Então, da mesma maneira que tudo o que o incrédulo faz, inclusive os atos bons e os maus, eles são rebelião contra o Criador. E a gente vai ver que aquelas coisas que são louvadas a Deus, em serviço dele, quando pessoas que têm Deus no coração fazem, elas são pecaminosas, distantes dele. Pode ser que aos nossos olhos isso não pareça, mas para Deus é. Pastor, lê para a gente Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Só quem é alcançado pela graça de Deus que pode agradar a Deus. Mas tudo que é capaz de honrar a Deus, ele não vem de nós, ele vem do próprio Deus. Por isso que a gente não pode se confundir. Às vezes a gente pensa, agora nós temos Deus no coração, então os nossos bons atos vão agradar a Deus. E a gente pode se orgulhar disso. Mas a gente tem que parar para pensar que os nossos bons atos, eles agradam a Deus porque eles são dados pelo próprio Deus. Não é uma bondade natural. É presente de Deus, é dom de Deus. Sem a conversão, ninguém vem à luz. Ninguém. O homem natural, ele vai fugir da luz. Ele foge da luz por quê? Porque na medida que ele se aproxima da luz de Deus, ele vai saindo da escuridão e vai conseguindo ver quão manchado pelo pecado ele é. A luz vai revelando o pecado dele e ele acha insuportável viver daquela maneira e ele tem que ter mudança de vida. Por isso que o homem, no seu estado natural, ele foge da luz. Próximo lê Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum. Carne, a gente sabe que Paulo está se referindo ao estado natural do homem, aquele que anda antes da obra do Espírito. Então,
ele está dizendo que sem a obra do Espírito, tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que fazemos não é bom diante de Deus. E tudo que o ímpio faz é pecaminoso. Então, veja o seguinte, o problema do homem sem Deus não é que ele comete pecado de vez em quando, em alguns momentos. Não, o homem sem Deus, ele não faz absolutamente nada sem pecar. Até as coisas boas são pecados diante de Deus. Até a bondade é corrompida pelo seu coração pecaminoso. É muito comum a gente estar, por exemplo, entre pessoas... conhece uma pessoa do mundo e aí fala assim, nossa, aquele sujeito ele é bacana, ele é educado, ele é altruísta, ele ajuda todo mundo, ele é uma pessoa muito boa de se conviver, só falta Jesus na vida dele. Muito comum, eu já vi gente falando isso. Gente, se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Nada do que ele faz se aproveita diante de Deus. Pode falar, Rafa? Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então é como se a gente, tem um exemplo, é como se a gente pegasse uma ferida muito profunda, nós temos uma ferida muito profunda, e a gente pegasse uma gaze limpinha, branquinha, e colocasse na ferida. Não demora para a gaze estar cheia de sangue, contaminada pela ferida. É a mesma coisa com a bondade de Deus. A bondade, na sua essência, ela é boa, ela agrada a Deus. Ela é limpa como a gaze. Mas o pecado contamina a bondade, assim como aquela ferida faz com a gaze. E... antes de entrar no próximo ponto, já passa... quem está ali atrás? Raquel? Raquel, abre para a gente em Provérbios 29. O próximo aí eu não sei quem vai poder. Marcos 7, 21 a 23. E o terceiro ponto que nós vamos entrar é a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Raquel, pode ler Provérbios. 29 quanto? 20, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém. Não adianta a gente querer pagar os erros diante da sociedade, pagar o karma. Ninguém é capaz de se purificar. Ninguém. Leia Marcos aí, o que vai ler? Marcos 7, 21 e 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Do coração dos homens procedem os maus desígnios. Então, pode ser que em algum momento da sua vida você esteja ali no dilema de fazer alguma coisa. Você não sabe como agir. Aí alguém vem e fala, segue seu coração. Fala assim pra você, esse é o pior conselho que você pode receber. É o pior. Se você seguir o seu coração, você vai estar seguindo algo que é pecaminoso, que é perverso, que é manchado pelo pecado. Então não siga seu coração. A maldade, ela vem de dentro de cada um. Ela não é uma consequência de circunstâncias externas, ela não é consequência de vivências do ser humano. Ah, mas o fulano fez tal coisa porque ele teve uma péssima criação. Ah, o fulano entrou no mundo das drogas porque ele andou com as pessoas erradas. Não, o pecado vem do coração de cada um. Se aconteceu aquilo, é porque a pessoa apenas cedeu aos desejos do coração. Então, assim como o homem não é capaz de fazer o bem, o homem sem Deus, ele não faz nada que agrade a Deus,
mas ele também não é capaz de se submeter a Deus. Não há ninguém que esteja separado de Deus que possa buscar a Ele. E isso aí bate muito de frente com o que a gente vê no livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio, entre a fé e a incredulidade. É a capacidade de fazer julgamentos morais e tomar decisões livres e responsáveis. É a capacidade de escolher a Deus. Agora vamos ver o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre isso. Achei que estava levantando a mão. Vamos ver o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre isso. Enquanto isso, mãe, você pode ir abrindo em 1 Coríntios 2,14. E Joel, abre para a gente em Efésios 2, 1 a 3. Vamos ver o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre isso. Seu bigode. Aí, obrigado. 1 Coríntios 2,14. Do livre-arbítrio, o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Nota que não é que o homem tenha perdido o poder de escolher. Não é isso, não é que ele perdeu o poder de tomar decisões. Mas o seu poder moral de fazer coisas certas, ele foi completamente perdido. O homem perdeu a habilidade de converter-se a si mesmo, ou arbitrar por si, sobre qualquer bem espiritual. Então, o problema é, como é que esse homem, que é completamente afundado no pecado, como é que esse homem que nasce manchado pelo pecado, ele pode ser livre para buscar a Deus, se ele não tem a capacidade de encontrar o Senhor por causa da maldade no coração dele. A maldade não permite que ele o encontre. O homem, na condição natural dele, ele jamais vai buscar a Deus. Só você pensar, um exemplo bobo, você pensa em algo que você detesta comer. Eu detesto gengibre. Eu não como gengibre nem que a pau. Eu odeio gengibre. Não gosto. Então, se colocarem uma comida na minha frente e do outro lado gengibre, eu vou escolher a outra comida. Sempre, porque eu não gosto. Então, sim, vamos considerar que é a coisa que eu mais detesto. Com certeza tem coisa pior nesse mundo aí. Mas vamos considerar que gengibre é a coisa que eu mais detesto. Então, se me derem gengibre e outra coisa, eu vou escolher outra coisa. Tanto faz o número de vezes que me perguntarem. Então, o pecado é da mesma forma. Não é que Deus está impedindo o homem de o encontrar. Não é isso. Mas é que o homem odeia tanto a Deus no seu estado natural que ele jamais iria escolhê-lo, independente do número de vezes que fosse oferecido Deus a ele. Ele jamais iria escolher a Deus. Pode falar. Isso, depois da queda. Isso, sim. Antes da queda tinha duas opções. Depois da volta de Cristo, apenas uma opção, que é Cristo. E hoje também é só uma opção, o mal. É isso. Então, o homem, a sua natureza o faz odiar a Deus. Ele é inimigo de Deus. Então, ele não vai conseguir jamais entender as coisas de Deus. Como que ele poderia escolher Deus por conta própria? Ele não vai. Então é por isso que o livre-arbítrio não se aplica. Eu pedi qual para você ler? Não, ainda não. Eu vou ler aqui João 6,44. Eu pedi 1 Coríntios, né? Eu vou ler... eu pedi Efésios. Então eu vou ler aqui o que Jesus disse lá em... Não, é o próximo. Eu me embolei aqui. Eu vou ler aqui João 6,16. O que Jesus disse lá em João 6,44? Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer,
e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o homem, por si só, ele é incapaz de conhecer a Cristo se não houver uma atuação divina para levá-lo a Cristo. Pode ler, mãe. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, não importa como seja explicada a palavra, pode ser a melhor pregação do mundo, a conversão ela é um ato espiritual, sobrenatural, divino, e não é uma escolha feita pelo homem. Não é um mero conhecimento, um convencimento da mente. É um ato sobrenatural que usa a pregação como um meio para transformar aquele coração que era duro, de pedra, em um coração de carne. E lá, o Joel vai ler já, em Efésios 2:1, fala que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. E essa morte significa que nós somos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Nós tínhamos uma vida física, mas o coração era duro como pedra em relação a Deus. E por isso éramos mortos sem escolha. A gente vai entrar no quarto ponto, que é a rebelião do homem é totalmente merecedora de punição eterna. Joel, pode ler Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando andamos segundo a carne, somos considerados filhos da ira. Significa que estamos sobre a ira de Deus, por causa da corrupção do nosso coração. E a nossa culpa é tão grande diante de Deus que o destino que ele separou é o inferno, a condenação eterna. E isso acontece porque Deus é santo, Deus é perfeito, e o pecado ele é uma violação à santidade de Deus. Então, quando o homem peca, ele está se rebelando contra Deus e rejeitando a autoridade dele. Por isso que é uma pena tão severa. Aí alguém pode pensar, ok, Deus é justo por condenar aqueles que andam segundo a carne, porque isso é uma ofensa à santidade dele. Ok. Mas e nós? Nós que depois da nossa conversão, nós não continuamos pecando contra Deus? Não seria o justo Deus nos dar aquilo que nós merecemos e não ter misericórdia de nós? Deus continua sendo justo nesse caso, porque a justiça dele não é feita sobre nós, é feita sobre um substituto, que é Cristo. A ira dele é direcionada sobre Cristo. Então, a justiça dele está sendo satisfeita da mesma maneira, só que não sobre nós, e sim sobre Cristo. E sobre ele que vai recair a consequência dos nossos pecados. Então, a única coisa só o que nos difere daqueles que andam segundo a carne é que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. É isso que nos difere, porque nós somos igualmente merecedores de condenação eterna. Não há porque nós temos orgulho em nada que nós façamos. Oi, pode falar. O caboclo é rigoroso. Então, oi, pode falar. Então é isso, gente. Já concluindo, resumo da ópera é que a depravação total é uma rebelião contra Deus. É totalmente uma rebelião contra Deus. Tudo o que fazemos é pecaminoso. Até a bondade que vem de nós não é nossa.
A bondade que nós fazemos não é nossa, é dada por Deus. Assim como nós também somos incapazes de nos submeter a Deus, endireitar nossos caminhos. Por isso que nós seríamos merecedores nós somos merecedores, né, de condenação eterna, mas nós não recebemos porque somos alcançados por Cristo. Então, se a gente olhar para a nossa vida e ter alguma dificuldade de enxergar que a nossa condição é realmente má, é realmente manchada pelo pecado, então quer dizer que a nossa compreensão sobre a obra redentora de Cristo ela é falha. E aí por isso a gente precisa refletir melhor sobre isso, estudar mais a Bíblia e nos entregarmos a Deus. Então, antes de tudo, nós devemos nos humilhar, reconhecendo quanto a nossa natureza é depravada e pecaminosa, que nós mereceríamos a ira de Deus, e só assim a gente vai ter condição de apreciar a glória maravilhosa da obra dele. Então, o objetivo do estudo não é para que todo mundo saia daqui deprimido, não, né? É o que nós deveríamos sentir, mas o objetivo é que a gente entenda quão grave é a nossa doença. Quão grave é a nossa doença, mas que apesar disso nós nos alegremos quando a gente lembrar que existe um médico que é muito maior que a nossa doença, que é muito maior e ele é capaz de trazer a cura. Então, hoje nós paramos por aqui. A gente vai parar... Pode falar, adeus. Perfeito. Então, a gente para por aqui hoje. Nas próximas aulas, a gente continua caminhando aí pelos outros pontos do calvinismo e a gente vai ver aí como que esse homem manchado pelo pecado ele vai ir ao encontro de Deus. Então, não faltem.